Muito bem, abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Hoje nós leremos o texto do verso 2 até o verso 7, mas nossa mensagem de hoje à noite abordará apenas os versos 4 e 5. Se você puder, por favor, ponha-se de pé e me acompanhe na leitura que eu farei aqui em Filipenses, capítulo 4, do verso 2 até o verso 7. Todos acharam? Capítulo 4, do verso 2 até o verso 7, e o texto diz assim: Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos orar. Nosso Deus, somos agradecidos porque podemos ouvir novamente a sua palavra nesse lugar e também podemos reconhecer o Senhor, adorando-o, cantando louvores ao Senhor, tendo comunhão uns com os outros no Senhor, por causa do Senhor, e inclusive, logo mais, celebraremos a ceia do Senhor, que nos relembra o sacrifício que o Senhor fez por nós. Pai, pedimos que o Senhor alcance o nosso coração neste momento também, ouvindo a sua palavra, meditando nela, aprendendo dela. Pedimos que o teu Espírito Santo, e somente ele, fale no nosso coração, aborde a nossa alma, alcance o nosso espírito, nos inquiete naquelas áreas que precisamos ser inquietados, tocados pelo Senhor, e provoque em nós, Senhor, em cada um de nós, um desejo de conformação com a verdade do Senhor. Assim oramos, agradecidos em nome de Cristo. Amém. Por favor, assentem-se. Hoje nós vamos, como eu disse, falar sobre os versos 4 e 5, e eu, de propósito, decidi deixar para a próxima mensagem a abordagem dos versos 6 até o verso 9, onde nós vamos falar numa mensagem específica sobre a ansiedade, ou melhor dizendo, sobre não viver ansioso, e vamos atentar para a instrução bíblica, para a orientação de Deus. Então teremos uma mensagem para abordar somente este assunto. Esta é a 14ª mensagem aqui em Filipenses, e já estamos quase acabando, serão 16 mensagens. Então, depois do tema ansiedade, vamos abordar do verso 10 em diante, e vamos terminar esta exposição falando sobre contentamento no Senhor. Naturalmente que nós fizemos um passeio pela epístola, sem muito aprofundamento, porque nós temos um calendário fixo. Eu tinha que terminar agora em dezembro, mas certamente poderíamos nos delongar, aprofundando-nos nas preciosidades dessa carta. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre, ou continuar falando sobre,
os imperativos na vida cristã. Na semana passada eu abordei o primeiro imperativo, que foi a comunhão. Na verdade, na semana retrasada, ou na mensagem passada, a comunhão. Hoje eu vou falar sobre a alegria e a moderação nos versos 4 e 5, respectivamente. Vamos então atentar aqui para o verso 4, mantenha sua Bíblia aberta. Alegrai-vos sempre no Senhor. Comigo agora, outra vez digo. Vamos falar de novo, agora todos juntos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A nova versão transformadora diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Como você já ouviu no início da abordagem de Filipenses, Filipenses é conhecida como a epístola da alegria, ou seja, a carta da alegria. Ao ler esta carta paulina, com apenas 4 curtos capítulos, logo percebemos que uma alegria indizível e cheia de glória transborda do texto. Prova disto é que Paulo, nesses 4 capítulos, escreve 104 versículos, onde há aproximadamente 20 citações, aproximadamente 20 vezes, Paulo usa termos como regozijar, ação de graças, contentar-se, louvor e outros assemelhados semânticos de alegria. Ou seja, cerca de 20% de sua carta contém a ênfase para viver alegre no Senhor. Por isso ela é conhecida como a epístola da alegria. Paulo está preso em Roma, ele está algemado, ele está acorrentado, ele está de fato encarcerado, aprisionado, mas não o seu coração, não a sua alma, estes sim estão plenos, cheios de alegria. A alegria é uma ênfase das Escrituras, é um destaque bíblico. Por exemplo, Neemias, no capítulo 8, no versículo 10, diz que a alegria do Senhor é a sua, é a minha, é a nossa força. O Salmo 16, 11 afirma: na tua presença, referindo-se ao Senhor, há abundância de alegrias. Ao escrever aos Gálatas, Paulo lista as características do fruto do Espírito, ou seja, as características, as virtudes que o Espírito Santo produz na vida daquele a quem ele domina. E lá está a alegria. Paulo começa dizendo: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Ele continua, e note em segundo lugar o destaque, a ênfase da alegria, como resultado da ação, do trabalho do Espírito Santo no coração do salvo. E Paulo também, quando escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 16, Paulo encoraja os seus irmãos também, e a NVI traz esta expressão: alegrem-se sempre. Então note que esse é o coração de Paulo, essa é a ênfase de Paulo. Paulo está chamando a atenção sempre, e ao mesmo que vive essa mesma realidade, alegria sempre no Senhor. Voltando aqui para Filipenses, no capítulo 4, Paulo está dando vários conselhos, ele está caminhando então para a conclusão da sua epístola, e o que ele faz aqui de novo, ele repete a sua exortação favorita. Ele já falou tantas vezes nos 3 outros capítulos, mas aqui ele repete a sua exortação favorita: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. E eu quero com você avaliar, considerar o que eu chamo de os constituintes da alegria aqui
no versículo 4. Então, olhe aí, em primeiro lugar, a ênfase. A ênfase que Paulo dá sobre alegria. Ele diz, alegrai-vos, meu irmão em Jesus Cristo. A alegria, como você nota aqui, é uma ordem. Não é uma sugestão de Paulo para os seus irmãos filipenses e, consequentemente, para você e para mim. A alegria aqui é um mandamento e não uma opção. Paulo diz, alegrai-vos. E em versões mais contemporâneas está mais direto ainda, alegrem-se. Há aí um comando, há aí uma ordem, há aí um imperativo. Então, viver alegre é um imperativo na vida daquele que conhece e vive com Jesus. Viver alegre deve ser a marca daqueles que foram achados por Jesus Cristo, estavam perdidos, desorientados neste mundo, mas Cristo nos achou e nos chamou pelo Evangelho. E então, deste ponto em diante, essa deve ser a marca daquele que conhece, anda e vive com Jesus. É uma ênfase porque você deve notar o seguinte, a força da ordem é facilmente percebida aqui na repetição. Há uma ênfase dupla aqui. Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. É como se ele batesse assim na sua escrivaninha e dissesse, eu tenho que falar isso de novo para eles, porque ele está escrevendo. Então ele diz, outra vez digo, eu repito, alegrem-se no Senhor. Uma ênfase dupla. Em outras palavras, falando assim de uma maneira mais informal, Paulo está segurando e saculejando os seus irmãos, a igreja dos filipenses, chamando a atenção. Gente, acordem, entendam, a vida cristã deve ser vivida com essa marca, com esse destaque, a alegria no Senhor. O Evangelho trouxe alegria. Paulo diz aos romanos que o reino de Deus é alegria. O fruto do Espírito é alegria. E a ordem de Deus para você e para mim é para nos alegrarmos no Senhor. Você vive alegre? O que é que marca a sua vida? O que é que destaca o estado do seu coração? É a alegria ou é a tristeza? É o prazer, o entusiasmo no Senhor ou é o contrário, o abatimento e os seus assemelhados semânticos? Quero chamar a sua atenção para isso. Isso está registrado. Orientação do Espírito Santo para o apóstolo Paulo. Deus quer que entendamos isto. A vida cristã deve ser vivida com esta ênfase, a alegria. E para entendermos melhor, vamos para o segundo constituinte, a realidade. A realidade, a alegria, ela independe das circunstâncias. A alegria não está amarrada ao ambiente, ao cenário ou ao meio em que vivemos. É por isso que Paulo, na orientação do Espírito Santo, escreveu esse detalhe, este distintivo. É para a gente se alegrar sempre no Senhor. Uma palavrinha, mas que muda tudo. A alegria deve ser constante. Preste atenção nisto. Como a vida é um mosaico em que não faltam as cores escuras, neutras, sem brilho, sem vida, do sofrimento, da dor, das lutas, porque esta é a vida. A nossa alegria, meus irmãos, não depende essencialmente das circunstâncias.
Algumas pessoas não entendem isso e por isso não compreendem como, apesar das dificuldades, das lutas, dos problemas, das tribulações, como ainda assim nós podemos viver alegres. Esta é a ideia aqui do sempre. Independente da circunstância, independente da situação, nós podemos viver alegres no Senhor. Alegria, biblicamente falando, não é a ausência de problemas. A alegria cristã, a alegria que está em Cristo, que vem de Cristo, não é algo que procede daquilo que está fora de nós, ou seja, exterior a nós. Não. Não importa quão escuros sejam os momentos da nossa vida. A alegria é uma realidade à parte. A alegria não depende dessas coisas, mas a alegria, inclusive, coexiste com estas coisas. Os problemas não apagam a alegria, mas apesar dos problemas, o salvo em Jesus Cristo ainda assim pode ter a alegria no seu coração. A prova contundente é o do próprio apóstolo Paulo, como eu mencionei há pouco. O ambiente, o locus em que Paulo escreve essas palavras é de prisão, é de limitação, é de certa forma, hostilidade. Ele está vigiado 24 horas, acorrentado a soldados romanos. Ele é prisioneiro de César. Ele tinha expectativa, mas havia a possibilidade de ser, inclusive, morto. Mas o coração desse homem não está preso ao desgosto, ao abatimento, ao infortúnio. Não. Paulo é o exemplo de que, de fato, independente das circunstâncias, a alegria do Senhor é uma realidade. Por isso ele diz, é para se alegrar sempre. Apesar da enfermidade, apesar do leito de dor, apesar da limitação, a alegria do Senhor está além dessas coisas. E aí está posto o paradoxo na vida cristã, que inclusive os incrédulos não entendem como alguém pode estar sofrendo dores difíceis, ou passando por tratamentos terríveis, como por exemplo a quimioterapia, e ser visitado e encontrar alguém com um coração cheio de alegria. Visitar alguém no leito do hospital e ir preparado para levar uma palavra de encorajamento e chegar lá, ser encorajado por encontrar alguém que está se satisfazendo na suficiência que há em Jesus Cristo. O assemelhado disso é a paz que consideraremos na próxima mensagem, a paz que excede todo o entendimento, que está além da razão humana. Assim é a alegria. E em terceiro lugar, o terceiro constituinte, e é aqui que nós amarramos as duas primeiras ideias já trabalhadas, é a fonte da alegria. Paulo não deu um estímulo qualquer. Paulo não fez uma exortação sem apresentar uma possibilidade real, verdadeira, de cumprimento, de realização. Paulo indica a fonte. O segredo da exortação de Paulo encontra-se nesta expressão. Ele diz, alegrai-vos sempre, quem completa? Foi fraco. Ele diz, alegrai-vos sempre, é aqui, meus irmãos, é a fonte. Paulo não está dizendo, alegrai-vos sempre, quando as coisas estiverem caminhando bem. Alegrai-vos sempre quando colocar a mão, bater assim no bolso e ele estiver cheio. Quando abrir a despensa e o alimento cair de tão cheio. Quando abrir o guarda-roupa, o armário
e não ter mais lugar para colocar um cabide, uma cruzeta com uma roupa, com uma camisa nova, porque não tem espaço. Não é isso. A fonte da alegria que Paulo indica é o Senhor. A alegria verdadeira, ela é centrada na pessoa e na obra de Cristo. Portanto, a alegria, ela é cristocêntrica. Não é circunstancial, não é fortuita, não é eventual, não depende de indivíduos, mas ela está alicerçada e ela se realiza na pessoa de Jesus Cristo. O Senhor é a nossa motivação do mandamento. Porque se Paulo nos deu um mandamento que é de viver alegre, esse mandamento é cumprível, é realizável, por causa do Senhor. E ao mesmo tempo, o Senhor é a razão da realidade ultra circunstancial da alegria, ou seja, é por causa do Senhor que a alegria pode ser experienciada independentemente das circunstâncias. A alegria bíblica é uma pessoa, e não a ausência de problemas, nem de circunstâncias favoráveis. Eu repito, a alegria bíblica, a alegria cristã é uma pessoa, a sua e a minha alegria, em todas as circunstâncias, inclusive nos momentos mais difíceis. A nossa alegria é uma pessoa, por isso é real e transformadora. Podemos experimentá-la, porque ela vem de Jesus Cristo. É possível viver alegre sempre por causa do Senhor. Mas eu quero ser empático, eu quero ser condescendente ao reconhecer que esse é um problema nosso, irmãos. Todos nós temos dificuldades, de fato, com isto. Então eu quero trazer isto para a nossa realidade, ao afirmar que o nosso problema, o seu e o meu problema, com a falta de alegria, está exatamente aqui, na mudança de fonte, ou da fonte. Paulo disse que a fonte é o Senhor, por isso é para se alegrar sempre no Senhor, é uma pessoa. Mas a nossa dificuldade quando não experimentamos a alegria, quando vivemos momentos da nossa vida, ou períodos em nossa vida quando o nosso coração está árido, como um deserto, seco, frio, sem brilho, sem alegria, sem prazer. Nós experimentamos isto todas as vezes que nós mudamos a fonte. Tiramos os olhos do Senhor e o colocamos em outras coisas, na expectativa de que essas coisas encham o nosso coração de alegria. O pecado causou em nós a desorientação da fonte. É por isso que Paulo, ele está exortando. Na direção do Espírito, ele entendeu que precisava fazer isto para os seus irmãos em Cristo. Filipenses, que viviam as suas lutas, vimos várias delas ao longo da exposição da carta, porque não é algo natural nosso. Por isso, Paulo exorta, por isso, Paulo chama a atenção com ênfase dupla, repetindo, porque o pecado causou em nós a desorientação da fonte, ou seja, o pecado nos faz buscar horizontalmente as coisas que só podem ser encontradas verticalmente. Em outras palavras, o coração do homem comumente procura a alegria, como eu disse, horizontalmente, procura alegria nas pessoas.
ou procura alegria nas circunstâncias, ou procura alegria nas coisas, ou seja, na criação, nas coisas criadas. Olhe para o mundo ao nosso redor, observe as propagandas, leia as reportagens, perceba as tendências do nosso mundo, converse com pessoas e chegaremos exatamente a esta conclusão. O coração do homem cria a expectativa de viver alegre a partir dos outros, das circunstâncias ou até das coisas. Em outras palavras, o coração do homem cria a expectativa de encontrar alegria para a vida na criação e não no Criador. Na relação horizontal e não no relacionamento vertical. Paulo está chamando a nossa atenção para isso. É no vertical. É na relação com o Senhor. Apesar das circunstâncias aqui no horizontal. Nós vivemos num mundo caído. Você já aprendeu isto, você já sabe disto, que neste mundo as coisas não acontecem do jeito que sempre queremos. As coisas não acontecem do jeito que a gente planeja, que a gente espera. Você já sabe que nós não temos o controle de nada. E normalmente tendemos a estarmos descontentes com tudo. Então o problema é que nada na criação pode nos dar a alegria verdadeira. Nada na criação pode satisfazer o nosso coração. Porque na criação tudo é transitório. A criação nunca foi planejada para satisfazer o coração do homem. Então, se a alegria depender dessa fonte, ou seja, das coisas no horizontal, você e eu seremos os mais infelizes de todos os homens. Porque a criação não pode satisfazer o coração do homem. O problema é esse. Mas Paulo deixa muito claro aqui então a fonte da verdadeira alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Eu te convido a fazer uma reflexão da sua vida agora mesmo. Como está o seu coração? Talvez você entenda, pela ação do Espírito Santo na sua mente, no seu coração, que a ausência de alegria na sua vida está relacionada à sua expectativa com as pessoas deste mundo. Talvez alguém te deva e não te pagou, você está triste, perdeu a alegria. Talvez alguém fez algo para você ou até contra você que você não esperava e você está abatido. Talvez uma circunstância boa que você esperava que se realizasse não deu certo e o contrário aconteceu e o seu coração está tomado pela tristeza. Ou você planejava adquirir algo, ter algo. Inclusive, os adolescentes hoje, os jovens, não é? Acham que só podem ser felizes se tiverem a última geração do iPhone e etc. Coisas. Irmãos, é isso que Paulo está nos ensinando nessa noite. Nossa alegria não depende, a alegria verdadeira não depende de coisas, de circunstâncias ou pessoas, mas sim do Senhor. Do Senhor. Mateus 28, 20. Estou convosco todos os dias. Foi o que o Senhor Jesus prometeu. E o Senhor não muda.
como as circunstâncias mudam. O Senhor é fiel. O Senhor é presente. O Senhor está no controle da vida, independentemente de qualquer coisa. O Senhor é bondoso. E a lista continua, e a conclusão é esta: a alegria no Senhor será o resultado de exercitar a fé na verdade de Deus. A alegria no seu coração brotará, permanecerá através de um exercício espiritual diário, lembrando de quem o Senhor é, e de quem você é no Senhor, e de tudo que você tem no Senhor. Esta é a base da alegria. Um exercício constante de reconhecer que Cristo é suficiente para encher a nossa alma, independente das circunstâncias. Então exercite a sua fé nas verdades sobre Deus. Como você está vivendo? Sua existência tem sido marcada pela alegria, pela satisfação, pelo prazer, pelo entusiasmo, pelo regozijo em Cristo? Ou tem a tristeza, o desgosto, a aflição, o desprazer, o dissabor determinado a sua vida? O que as pessoas próximas de você diriam de você? Qual é o perfil que poderia ser descrito acerca da sua vida? Se você é do Senhor, se você está em Cristo, então considere a exortação de Paulo e então viva uma vida alegre. Não pela ausência dos problemas, porque isso é uma irrealidade, mas por causa da presença de Cristo Jesus. Alegrai-vos no Senhor, sempre. O verso 5, aqui temos um outro imperativo, a moderação. Vamos ler juntos o verso 5? Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. A Nova Almeida e atualizada diz assim: que a moderação de vocês seja conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Esta é a exortação, o incentivo de Paulo para os seus irmãos filipenses, que a sua maneira de viver moderada fosse conhecida, fosse um destaque para todos os homens. Na sociedade romana, porque Filipos era uma colônia romana, naquela sociedade as pessoas deveriam olhar para o crente e notar nele exatamente isto, a moderação. E sabe, seguramente nós não entendemos bem o que esse texto está dizendo, por causa desta palavrinha, moderação. Esta palavra no grego, epieikeia, é uma palavra, mas na nossa língua tem muitos sentidos. Inclusive no português não há uma palavra que transmita toda a riqueza de sentido desta palavra grega que o apóstolo Paulo usou aqui no verso 5. Por exemplo, esta palavra epieikeia pode significar, então note o bojo semântico. Quantos significados uma palavrinha comunica no português? Epieikeia pode significar paciência, condescendência, cordialidade, amabilidade, gentileza, consideração, compreensão amorosa,
mansidão, generosidade, boa disposição para com as pessoas e não propenso a brigar. Também há a ideia de alguém que tenha prontidão para ceder os seus direitos, abrir mão dos seus direitos, ser tolerante, não insistindo nos direitos que tem, mas agindo em consideração com os outros. E um bom exemplo aqui é o do Senhor Jesus, quando levaram a ele aquela mulher pega em flagrante adultério, registrada em João capítulo 8. Jesus ali não aplicou a letra da lei em relação àquela mulher. Ele foi além da lei, além da justiça e mostrou misericórdia por ela. Então daí você entende a dificuldade do tradutor de escolher uma palavra no português para expressar o sentido apropriado desta palavrinha na língua grega. Por isso, as versões bíblicas em português traduzem esta palavrinha assim. A versão que nós lemos traz moderado. Não é? No verso 5 aqui. Seja a vossa moderação. Há outras versões que falam, sejam amáveis. Outras versões falam, sejam gentis com as pessoas. Outras dizem bondosos e atenciosos. Então, essa variedade de termos é por conta desta palavrinha, que é riquíssima. Mas o importante aqui para você e para mim é entendermos que o imperativo é este. E eu leio esse versículo na Nova Versão Transformadora, que diz que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Que todas as pessoas que convivem conosco, aquelas pessoas que fazem parte da nossa esfera relacional, que todas as pessoas notem em nós exatamente isto: a moderação, a gentileza, a amabilidade no trato com os outros, na maneira de nos portarmos, no lidar com as pessoas. A moderação tem a ver com o controle. Meu irmão, um crente não pode ser uma pessoa explosiva, porque isso não tem nada a ver com moderação. Um crente não pode ser uma pessoa destemperada, porque isso não a identifica com Cristo. Um cristão não pode ser uma pessoa descontrolada, uma pessoa desequilibrada, uma pessoa incoerente, enfim, não pode ser uma pessoa sem domínio próprio. Mas o contrário, é isso que Paulo está dizendo aqui. As suas palavras devem ser agradáveis, temperadas com sal. As suas atitudes precisam edificar as pessoas ao seu redor, abençoar as pessoas. Os seus passos devem ser de humildade, de mansidão, de paciência. A sua moderação precisa refletir o caráter de Cristo. Cristão é aquele que crê ser preferível sofrer a injustiça a cometer injustiça. Esse é o ensino de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 7. Porque vocês não sofrem o dano, não sofrem a injustiça, ao invés de causar a injustiça. Ser moderado tem a ver com isso, alguém que abre mão dos seus direitos, que está pronto a ceder para abençoar, para ajudar. E me permitam esta colocação. Alguns cristãos insistem em viver a síndrome do crente Gabriela.
Crente Gabriela é aquele que diz: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim e eu vou ser sempre assim. A resposta é não, está errado. Se pensa assim, está errado. Se vive assim, está errado, tem que mudar. Isso não é ser moderado. Isso é na contramão do ensino, do imperativo que Paulo coloca. Em Cristo, e por causa de Cristo, você pode, mas ao mesmo tempo você precisa mudar. Você precisa mudar. As pessoas precisam ver em você moderação, amabilidade, gentileza, bondade. É isso que Paulo está dizendo. Infelizmente, há tanto crente desequilibrado, resmungão, falastrão, que fala o que não deveria, que fala demais, que usa de forma errada as palavras. Há tanto crente inconveniente, como uma lixa onde passa, machuca, deixa marcas. Há tanto crente de difícil trato, pessoas que até os incrédulos não querem estar perto, não querem conviver. Há tanto crente sem graça, sem misericórdia, que não considera os outros, mas são críticos ácidos. Estão longe de serem moderados. Então, baseado no que Paulo diz, tem que mudar. Meu irmão, não tem opção. Se você é de Jesus, tem que mudar. E eu concluo essa mensagem amarrando com a razão que Paulo dá. Paulo diz aqui no verso 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Perto está o Senhor. No grego a expressão literal é, o Senhor está próximo. Próximo aqui, um advérbio. E por causa disto, esta frase, essa expressão pode ter dois significados. Pode significar que o Senhor está perto no sentido de presente, mas também pode significar que o Senhor está perto, referindo-se à sua volta. Que a volta de Jesus Cristo está próxima, e por isso devemos ser moderados. Então, ambas as interpretações são aceitas por causa do original. Por isso a diferença nas versões. Mas eu quero concluir, tirando proveito dessas duas possibilidades e dizendo simplesmente, em primeiro lugar, meu irmão, nós devemos ser moderados, porque o Senhor está próximo, isto é, Ele está presente. Ele está com você em todos os ambientes, em todos os lugares, em todos os contextos onde você está. Ele está de olho em você, Ele está vendo a sua vida, Ele está observando o seu comportamento e notando se há moderação na sua vida, o que o conforma com Ele, ou se não. Lembrar que o Senhor está perto de nós, deve ser uma excelente motivação para agir conforme esse modelo que nós recebemos. Mas em segundo e último lugar, nós devemos ser moderados porque a vinda do Senhor está próxima. Aliás, essa é a tradução preferível da maior parte dos tradutores, porque parece ser parte do contexto escatológico comentado por Paulo. Ele terminou o capítulo 3 fazendo menção da nossa presença com Cristo. Então muitos entendem que a referência de Paulo aqui, é isso que está na mente dele. Gente, vivamos o modelo, o exemplo, porque o Senhor Jesus Cristo está prestes para voltar. Ter em mente que a vinda do Senhor está próxima,
é um grande alento, é um grande ânimo para você e para mim, viver moderadamente, sendo um bom testemunho de Cristo para aqueles que estão ao nosso redor. Que motivação! Mas ao mesmo tempo, é uma grande advertência, porque o Senhor está vindo. Prestaremos contas a Ele. Como Ele te encontrará? Como Ele te achará? Então, entender que Cristo está vindo, inclusive impõe uma boa oportunidade. Meu irmão, Cristo está vindo. E enquanto Ele não vem, ainda dá tempo de mudar. De tomar uma decisão séria. De viver de forma engajada, comprometida. De viver uma vida cheia de alegria. E, diante dos homens, ter um viver moderado. Mostrando para as pessoas o que é ser de Jesus. Abaixe a sua cabeça. Fale com o Senhor.